Bom, pessoal, seguindo aqui, eu sou o professor Dr. Carlos Romero Rossi, professor de psicanálise, no nosso curso de formação e pós-graduação em psicanálise pelo Instituto Soul. E voltando aqui para falar do inconsciente. No vídeo passado nós falamos do inconsciente na visão de Freud, toda essa iniciação do processo de Freud sobre a questão do inconsciente, e agora nós vamos trabalhar o inconsciente através de Lacan. Quem foi Lacan? Lacan foi um psiquiatra, um neurologista, psiquiatra, e ele é pós-Freud, né? Pós-freudiano. Ele começou no cenário aí na psicanálise aí por volta dos anos 1950, mais ou menos, e ele veio trazer uma moralização, uma reestruturação da ideia da psicanálise freudiana, até porque, me desculpem, até porque estava existindo uma deturpação da visão do que era verdadeiramente a psicanálise, do inconsciente, e houve ali um grande desvio. Foi assim que Lacan denominou, que houve um grande desvio da psicanálise, de fato, o que outras escolas estavam fazendo depois de Freud, depois da morte de Freud em 1939, e Lacan veio então a estudar os textos de Freud, a entender mais profundamente o que era a psicanálise, e a partir daí ele começou a fazer os seus seminários e começou na sua primeira clínica, denominada assim, na sua primeira escola, a primeira fase que ele usou dos seus questionamentos sobre o que estava acontecendo. Lacan entra no cenário psicanalítico e se torna aí, depois de Freud, o principal elemento da psicanálise mundial, né? Então Freud, como quem deu o start na psicanálise, ali no final dos anos 1800 e alguma coisa, e começa o primeiro livro sendo escrito em 1889, e em 1900 ele pediu para ser publicado, porque ele queria que houvesse essa virada de século, que foi o livro A Interpretação de Sonhos, e depois ele vem escrevendo outros materiais até a sua morte em 1939. Então Lacan chega por volta dos anos quase 1950, começou-se a primeira clínica de Lacan em 1953, até os anos 60, ou até um pouco mais, denominado Retorno a Freud, né, em termos da psicanálise. Então, há uma guerra política entre Lacan e Freud. Isso aí é pura especulação. Lacan nunca foi contra Freud, Lacan nunca existiu essa questão dele chocar com Freud. Não, ele trouxe algumas coisas importantes a partir daí, inclusive sobre o inconsciente. Para Freud, o inconsciente era essa representação daquilo que não é explicado, tentando se manifestar de maneira consciente, isso através de um monte de sinais, um monte de coisas, mas Lacan começa a ter um olhar um pouco mais extenso a respeito do que era o inconsciente, e para Lacan, o inconsciente é estruturado na linguagem. Tá? Enquanto para Freud era aquela coisa inexplicável que tentava se manifestar em sintomas, Lacan identificava o inconsciente mais representado na linguagem. Então a pessoa precisava falar, mas Freud também usou o método de entender o inconsciente, foi através da livre associação de palavras, que é uma das bases psicanalíticas, que é a livre associação de palavras, livre associação de pensamentos e sonhos. Só que a menina dos olhos de Freud era os sonhos. Tanto é que o livro Interpretação de Sonhos foi justamente para mostrar que a forma de como se pode investigar o inconsciente através da interpretação dos sonhos.
Mas Freud usou muito, pelo menos inicialmente, ali a livre associação de palavras. Então, para Freud também a linguagem era importante no processo da investigação do inconsciente, só que Lacan estrutura esse inconsciente como linguagem, não uma linguagem falada. Ele usa 3 termos, que é signos, significante e significado. Signo para Lacan são símbolos. Então, tudo é simbólico. Já nós vamos ver, nós vamos ver sobre Jung. Jung já vai para o lado dos arquétipos e símbolos, literalmente um símbolo em si. Né? Então, tudo hoje está determinado arquetipicamente. Então, existem arquétipos. Né? Esse microfone, por exemplo, que está facilitando aqui o nosso trabalho, ele tem um arquétipo, e para algumas pessoas esse toque arredondado vai ter um arquétipo, vai ter uma representatividade. Então, o símbolo ou signo é o objeto, o significante é a representatividade que isso dá, tá? Então, para um isso aqui pode parecer com uma coisa, para outro pode parecer com outra coisa. Para pessoas que têm conotações mais para o lado sexual, isso aqui pode ser, por exemplo, a glande de um pênis, por exemplo. Então, muitas pessoas vão olhar para esse mesmo objeto e vão ter olhares diferentes para esse mesmo objeto. Então, esse olhar diferente, essa representatividade que se dá a esse objeto que é o símbolo ou que é o signo, é chamado por Lacan de significante. E o significado, que é para que isso serve? Para que um microfone serve? Qual é o resultado final de um microfone? Então, o papel de um microfone é fazer com que a minha voz ela saia daqui desse ambiente, passe por esse instrumento através de um fio, hoje já existem sem fio, através de um sinal de rádio, ou seja, lá um sinal que seja, e vai para levar para um outro ambiente. Então o microfone ele tem essa função de amplificar, de ampliar a minha voz. A minha voz não vai ficar só no acústico mais. Por quê? Porque tem um microfone, ou seja, um fone micro, aonde pode captar os sinais daquilo que eu estou falando e vai levar para um outro ambiente aonde essa minha voz ela vai ser codificada eletronicamente e vai sair do outro lado. Então é para isso que se serve um microfone. Tudo hoje tem microfone, celular tem microfone, esse computador também tem um microfone, mas não é tão potente quanto esse microfone específico que está sendo usado aqui. Então, falando aqui dessas 3 coisas que Lacan trabalhou, que é o signo, o objeto. Então o objeto está aqui, né? Que é o símbolo, ou o que Jung trabalhou de arquétipo, já Freud trabalhou como totem, enfim, está aqui esse objeto. E esse objeto ele vai ter para mim uma conotação, para outro que olha esse mesmo objeto vai ter uma outra conotação, e essas diferenças, essas variáveis de interpretação e de representatividade é o que Lacan chamou de significante. E o resultado final disso, o motivo pela qual isso existe, o fundamento pela qual isso existe é o significado. Então, para tudo existe um signo, que é o próprio objeto, né? Existe um significante e existe também um significado. Então, Lacan estruturou isso na linguagem e trazendo toda essa informação, chamando isso de inconsciente. Tá? Freud tinha um conceito de representação do objeto
que é objeto do prazer, aquela coisa toda, que também está ligado ao inconsciente, que está ligado às pulsões, que está ligado a toda essa estrutura psíquica dentro da psicanálise, mas Lacan vai levar para esses outros, para o conceito da linguagem, certo? Aí foi quando foi criado, né? Inconsciente não é um lugar, nem um recipiente, é simbólico. Ele vai se manifestar para fora. O inconsciente é o que está mergulhado, né? Eu costumo chamar o inconsciente de o oceano. Então tudo que está submerso abaixo dessas águas, desse oceano, do inconsciente, é que nós chamamos de inconsciente. Não está manifesto, mas de alguma forma tenta se manifestar através dos símbolos, através dessa simbologia toda, tá? Então a linguagem é um sistema de signos, ou seja, de objetos. Esses objetos vão criar sistemas de significantes que são vários, são essas variáveis de interpretações, essas variáveis de representatividades, e o significado fica sendo então o para quê. Para que isso serve? O relógio, né? Relógio para algumas pessoas pode ter um significante de atraso, ou de hora certa, ou de alguma coisa angustiosa, mas para outros vai ter um outro significado. Ah, não, relógio é uma coisa que me lembra minha namorada porque eu ganhei esse relógio da minha namorada. Então, o significante, ou seja, a representatividade desse relógio para outra pessoa vai ter um outro significado. Ok? Então, existem pessoas que usam relógio porque não querem que o braço fique pelado. Então, você vai cobrir o braço com um relógio para você ter algo aqui. Então, pulseiras e outras coisas que são as suas representatividades daquele objeto, são o significante. E para que realmente serve, qual que é a finalidade de, então isso será denominada por Lacan como significado. Ok? Então, a pergunta é, será que é um som? Será que é uma palavra? Será que é um valor que se dá? Eu usei o exemplo também do dinheiro, né? Dinheiro seria o signo. A nota, cada nota, R$2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, cada nota seria então o seu significante, são os valores que são dados naquilo, a representatividade que cada uma daquelas notas tem, com seus desenhos, com seus símbolos, com tudo. E o significado é para que serve esse dinheiro. Aí cada um vai fazer o uso disso para uma coisa. Tem pessoas que usam o dinheiro para corrupção, outras pessoas usam o dinheiro para comprar comida, outras pessoas usam o dinheiro para pagar suas contas, outras pessoas usam dinheiro para comprar imóveis, para comprar bens, outras pessoas usam dinheiro para um benefício, para o próprio benefício, outros para ajudar e beneficiar outros, e outros não sabem nem para que serve, nem qual é a função dele em si. Mas esse seria o significado do dinheiro. Tá bom? Então, esses são exemplos que a gente está dando aqui de signo, significado e significante, porque Lacan pegou esse inconsciente e esmiuçou nessas três partes para que as pessoas entendessem um pouco melhor o que é essa questão do inconsciente. E para isso, Lacan usou 3 livros de Freud, né? Lacan usou três obras de Freud para fazer toda essa interpretação aqui, que foi a interpretação de sonhos. Ele usou a psicopatologia da vida cotidiana, e usou também os xistes e a sua relação com o inconsciente, que é justamente aquela questão da piada.
Pessoas que contam piadas sobre um determinado assunto, na verdade, elas levam aquilo muito a sério. E, enfim, que foi o que Freud falou nesse livro dos xistes e a sua relação com o inconsciente, então está totalmente ligado também. Então, dentro desses 3 trabalhos, Lacan conseguiu trazer para nós essa elucidação do que é inconsciente. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.